Olá, eu sou Maria Carolina, do curso de Psicologia da UFDPA e estou aqui para apresentar meu projeto intitulado Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua na Memória de Trabalho de Idosos, sob a orientação da professora doutora Paloma Cavalcante Bezerra de Medeiros. Para a gente discutir sobre esse tema, é importante que a gente compreenda o envelhecimento. Então, a OMS estima que haverá 1,4 bilhão de idosos em 2030 e 2,1 bilhões em 2050. Já no Brasil, o IBGE estima que esse número chegará a 41,6 milhões em 2030. E será um processo marcado por diversidade e iniquidade, ou seja, ele vai variar de indivíduo para indivíduo e ele será desigual entre indivíduos. Mas, no geral, ocorrem alterações funcionais, morfológicas, bioquímicas e psicológicas. E as principais queixas dentro dessa população estão os problemas relacionados à memória, que é, segundo Izquierdo, é a aquisição, formação, conservação e evocação de informações. E aí a gente tem a memória de trabalho, que é aquela responsável por armazenar momentaneamente elementos necessários para a completude de tarefas cognitivas. Então, aquela memória que a gente utiliza no nosso dia a dia. E com esse processo de declínio, começa a ser difícil fazer atividades simples, como lembrar uma lista de compras, lembrar o número de uma casa, o número de telefone. Mas estudos recentes da neuropsicologia apontam para a neuroplasticidade, que é a adaptação do sistema nervoso diante de intervenções. E dentre as principais intervenções está a estimulação transcraniana por corrente contínua, que modula a atividade espontânea da rede neural, baseando-se na aplicação de estímulos elétricos fracos e diretos na região cortical. Vale ressaltar que essa é uma técnica não invasiva. O objetivo geral desse estudo foi investigar os efeitos da ETCC na memória de trabalho de idosos. Especificamente, realizou-se neuroestimulação ativa placebo por meio da aplicação da técnica de ETCC, avaliou-se a memória de trabalho antes, após o último dia e após uma semana de intervenção e verificou-se a segurança da técnica através de um protocolo de segurança visando identificar efeitos adversos. Este foi um estudo longitudinal quantitativo e triplo cego, que foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o número que está na tela. Participaram do estudo 6 idosos sem comprometimento cognitivo, 83,3% do sexo feminino, com idade variando de 61 até 72 anos. E pontuação média no mini exame do estado mental de 25,67. Os instrumentos utilizou-se questionário sociodemográfico, mini exame do estado mental como teste de rastreio, subteste da escala de inteligência de Wechsler 3, para medidas pré-teste e pós-teste, neuroestimulador, microSTIM, para aplicar a ETCC, questionário de efeitos adversos, de Bruno-Nis, e uma pergunta sobre cegamento. Como protocolo da ETCC, a gente teve aplicação no córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo, na região F3 do sistema 10-20 de eletroencefalograma. O eletrodo catódico no deltoide do ombro direito e realizou-se 10 sessões durante 15 minutos, logo após aplicando o questionário de efeitos adversos. Os dados foram analisados estatisticamente através do software SPSS, versão 25, e utilizou-se normalidade Shapiro-Wilk, teste de Mauchly e a Novo One-Way para medidas repetidas. Em geral, esta pesquisa não apresentou resultados estatisticamente significativos. Todavia, cumpriu-se com o objetivo de investigar os efeitos da TCC na memória de trabalho de idosos, encontrou-se na literatura um protocolo muito heterogêneo, e aqui nesse trabalho discute-se sobre o VAI-3 como instrumento de pré-teste e pós-teste. Encontrou-se estudos que falam sobre observações para a população geriátrica, especificações desse instrumento. É uma escala, sim, adaptada e validada para medir a memória de trabalho,
Porém, a gente discute sobre a sensibilidade de uma medida comportamental como o VAIS-3 e uma medida neurofisiológica. Pode ser que a gente tenha tido algum efeito que essa escala não foi capaz, nesse momento, de captar pela sua magnitude. E a gente sugere outras ferramentas, como a eletroencefalografia e ressonância magnética funcional. A técnica não apresentou efeitos adversos severos neste trabalho, identifica-se a EPCC como uma técnica segura quanto aos fatores clínicos versus a fatores estatísticos. O desenvolvimento de um vínculo foi muito importante para o engajamento. Ressalta-se sobre a escassez da avaliação e exploração dos benefícios clínicos e terapêuticos dessa técnica especificamente. A gente só encontrou um estudo na literatura que utiliza o questionário de bem-estar em jogadores de futebol, utilizando também o córtex pré-frontal dorsolateral. Em conclusão, não apresentou resultados estatisticamente significativos. Ressalta-se as limitações quanto ao tamanho da amostra, a falta de medidas de controle, que controlam fadiga e atenção, que interferem diretamente na memória, medidas de autorrelato para investigar justamente a potencialidade dessa técnica quanto aos efeitos clínicos e terapêuticos, e a TCC em conjunto com outras técnicas, por exemplo, treino cognitivo, exercícios físicos, o mindfulness, é uma recomendação que a gente deixa para estudos futuros. Aqui estão as referências utilizadas na apresentação. Gostaria de agradecer ao Laboratório de Neurociências e Psicologia Social da UFBPA e à própria Universidade Federal do Delta do Parnaíba pelo apoio a esta pesquisa.